News. Shalom News. Informação, credibilidade. Shalom News. Muito bem, Shalom FM, agora é 12h43, você na sintonia aqui na 91.7, também pela 103.5, você de Pacajus, região metropolitana, acompanhando a nossa programação aqui da Shalom FM, também você no canal do YouTube, youtube.com/Rádio Shalom Oficial, você acompanha nesta edição especial do Shalom News desta terça-feira, 23 de junho de 2026, a entrevista com o governador Eumano de Freitas, ao vivo, aqui nos estúdios da Shalom FM. Você pode acompanhar com imagens essa entrevista também no canal do YouTube. Boa tarde, governador. Seja bem-vindo aqui à Shalom FM. Segunda vez, né? Tá vindo por aqui, né? Boa tarde, Rodrigo. É a segunda vez. Um prazer enorme estar aqui na Rádio Shalom. Para poder prestarmos conta, eu penso que você cumpriu o dever de gestor, prestar contas ao nosso povo. Mas, antes de mais, eu queria parabenizar o Shalom pelo trabalho que realiza. Eu tenho muito orgulho de poder aqui estar e tenho uma convicção de coração que o trabalho que o Shalom realiza para o povo cearense, para o mundo inteiro, é muito importante para todos nós. Eu quero, de antemão, já agradecer e te parabenizar pelo trabalho que realiza aqui na rádio. A gente agradece a presença do governador. Muito bem, governador, para a gente começar a nossa entrevista, para falar sobre um dos setores que o senhor recebe mais críticas aqui no estado da oposição. Eu falo da oposição, tá? Que é a questão da segurança pública, certo? Mas esse ano, os dados da segurança teve uns dados relevantes, uma redução no número de assassinatos de 48,7% em maio deste ano, em relação ao período de 2025, de acordo com os dados da Secretaria. E em Fortaleza, a redução do número de assassinatos chegou a 70%, né? Tem outros números também de crimes violentos letais, que registrou também 137, um resultado também de queda. Qual foi o ponto principal, governador, para explicar para a gente dessa redução, desse trabalho durante esse primeiro mandato, né, que o senhor aqui no estado do Ceará fez para a segurança? Rodrigo, eu tenho uma convicção que os fatores principais foram aumento das forças policiais de atuação, integração com o Poder Judiciário e aumento significativo da inteligência, profissionais de inteligência e tecnologia. Mas eu quero antes, Rodrigo, dizer de que o fato de a oposição criticar e tal, eu tenho que reconhecer que a segurança pública é o maior desafio, independente se tem crítica ou não, e eu acho que tem crítica que às vezes ajuda. O que às vezes não ajuda é uma crítica pela crítica, mas apontar que existe um problema. Se ele de fato existe, eu acho que um governante tem que primeiro reconhecer que o problema existe. Segundo, trabalhar muito para superar os problemas que essa área apresenta. Então, por isso, primeiro eu reconheci que nós tínhamos um grande desafio na segurança pública. Daí nós passamos a contratar 5.000 profissionais para a área de segurança. Entregamos 1.700 viaturas para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Saímos de 130 para mais de 800 profissionais da área de inteligência. Para quem está nos ouvindo entender, tem um trabalho do policial civil que investiga, tem um trabalho do policial militar que faz o confronto, que está ali presente para qualquer situação agir. Mas tem um profissional que nós chamamos de inteligência, ele às vezes está num jogo de futebol, ele está numa mesa de bar, ele está, às vezes, num horário ali de confraternização numa praça. A missão dele é só acessar informações que muitas vezes uma pessoa conversa, mas não está no inquérito. E essa informação passa a ser parte de um relatório de inteligência e ela ajuda a Polícia Civil e ela ajuda a Polícia Militar. Então, muitas vezes, o crime organizado está pensando, planejando alguma coisa e se sabe disso, às vezes, de maneira numa conversa desse tipo. E nós passamos a ter acesso a essas informações. Isso tem sido muito importante para o nosso trabalho da segurança pública. Então, contratação de mais de 5.000 profissionais. Nesse momento, nós estamos com 2.600 profissionais sendo formados na Academia Estadual de Segurança Pública. Todos esses homens e mulheres vão daqui a pouco também para as ruas, para fortalecer ainda mais. E os resultados, felizmente, têm acontecido. O Ceará hoje, o Ministério da Justiça, acabou de soltar os dados de segurança pública e de violência no Brasil até maio. O Ceará tem a maior redução de homicídios e crimes violentos do país. O Ceará era o estado mais violento ano passado. Nós agora somos o 11º. Fortaleza era a 4ª capital mais violenta do Brasil. Agora ela é a 18ª. E o Ceará tinha
Das 10 cidades mais violentas do Brasil, 4 eram do Ceará. E a primeira, a segunda e a terceira eram do Ceará. Nesse ano, o Ceará não tem nenhuma cidade entre as 10 mais violentas do Brasil. Isso significa que nós estamos no caminho certo. Não significa que nós estamos onde nós queremos estar. Nós precisamos reduzir ainda muito mais os índices de violência. Mas demonstra que nós estamos no caminho correto. Nós prendemos a mais 5.500 faccionários no Ceará. Saímos de 25 mil para mais de 30 mil presos no Ceará. A ampla maioria, 2.800 homicidas vinculados a facções. Então nós estamos fazendo um trabalho muito forte de enfrentamento ao crime no estado do Ceará. Os resultados têm acontecido e o que me anima é trabalhar e intensificar ainda mais, porque eu tenho segurança de que nós precisamos ter mais presença da polícia na rua, ação mais intensa e, ao mesmo tempo, intensificar o trabalho de prevenção. É por isso que nós estamos fazendo 138 escolas para todos os alunos do estado estudarem em tempo integral, para esse jovem não ser vítima de busca de aliciamento pelas organizações criminosas. Agora pela manhã, eu estava no Conjunto Ceará entregando uma escola de tempo integral de 13 milhões de reais à escola. E é assim nós estamos fazendo em todo o estado do Ceará. Então nós queremos que todos os alunos, aqui no Ceará, em 148 municípios, todos os alunos já estudam em tempo integral. Então nós estamos agora na meta de chegar em todos os municípios do Ceará. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito também no combate à violência. E nas 10 cidades mais violentas, nós temos um programa específico, inclusive com bolsa, para os bairros mais periféricos, para a gente ter formação profissional, fazer esse jovem voltar para a escola, para a gente assim evitar a violência. É isso que nós estamos trabalhando para poder ter um Ceará com mais paz e mais tranquilidade para o cidadão de bem, para a mulher de bem nesse estado. Aí, governador, ainda tocando nesse assunto do crime organizado, né, das facções que assustam aqui os bairros de Fortaleza, também do interior do estado, o governador foi sancionado em março deste ano o aumento de pena para o crime de ameaça, né? A legislação que endurece o cerco contra essas organizações, né? O governador também propôs mais rigorosos o uso da tornozeleira eletrônica a quem pratica o crime de ameaça e questionou o monitoramento como substituto da prisão. O que o senhor e a Secretaria de Segurança Pública, né, representada na figura do secretário Roberto Sá, quais foram os desafios ao longo desse mandato no combate ao crime organizado? O principal dificuldade nossa era uma dificuldade de legislação penal. Vou explicar para quem está nos acompanhando. Imagine que você tem um comércio no bairro de Fortaleza, ou em qualquer cidade do interior, ou uma empresa que tem trabalho na área de internet, provedor de internet. Chega uma pessoa de uma facção e ameaça o comerciante. A pena da lei penal hoje é uma pena que dizia antes que a vítima da ameaça tinha que ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência e colocar o nome dela. É evidente que ela não ia, porque ela tinha medo do faccionado. Então ela ficava na dela, ameaçada, e a polícia estava proibida. A lei não permitia a polícia sequer abrir o inquérito, porque precisava desse documento da vítima. Como a vítima tinha medo, então não acontecia a investigação e a punição. Com a nova lei antifacção, que foi aprovada agora em fevereiro desse ano, de 2026, esse mesmo caso, se agora essa mesma pessoa vai no comerciante ou vai no trabalhador que está no carro para ligar a internet na casa de alguém e ele sofre uma ameaça de uma facção, a polícia não precisa mais daquele documento da vítima. A polícia pode investigar, descobrir quem fez a ameaça e essa pessoa que agora fez uma ameaça, porque ela está querendo, o que está na lei ela está querendo fazer o domínio do território. A facção quer dominar o território. E como é que ela faz isso? Ameaçando o comerciante, ameaçando o empresário. Como ela está querendo dominar o território, a lei diz que essa ameaça não é tratada como uma ameaça comum que um cidadão fala para o outro que está de cabeça quente. Essa ameaça, a pena passa a ser de 20 a 40 anos de cadeia. E a polícia está obrigada, se antes ela não podia, agora ela está obrigada a investigar e a prender a pessoa que fez a ameaça. E quem mandou fazer a ameaça? Quem mandou fazer a ameaça, a pena é de 40 a 80 anos de cadeia. Então, o que é que nós estamos fazendo no Ceará? Implementando essa lei na sua integralidade. Porque não podemos aceitar como natural que o sujeito está no seu trabalho, um pequeno comércio que ele tem, ou um médio comércio, ou um grande comércio, não interessa, e um sujeito chegar no comércio e que ele tem que fechar porque o fulano de tal, que é o chefe da facção, está mandando ele fechar. Tem que ser preso ele, tem que ser preso o chefe da facção. Quem ameaçou de 20 a 40 anos de cadeia, quem mandou ameaçar de 40 a 80 anos.
É isso que nós estamos implementando no Ceará e que nós vamos cumprir na integralidade. É claro que nós estamos implementando, eu preciso agradecer o Ministério Público. Isso depende da decisão do Poder Judiciário, porque a polícia vai prender e vai apresentar ao Poder Judiciário. O Ministério Público, o promotor, é quem vai denunciar e o juiz é quem vai tomar a decisão de manter preso e de condenar essa pessoa para poder o cidadão de bem viver tranquilo, sem ter alguém ameaçando ele na porta da casa dele ou do seu comércio, porque evidentemente nós não podemos aceitar isso. Recentemente o ex-governador Camilo Santana, né, ele concedeu uma entrevista ao Sistema Jangadeiro e falou a respeito sobre os Estados Unidos, né, declarar que as facções criminosas são grupos terroristas e tal. E ele falou que, independentemente seja declarado apoio dos Estados Unidos ou não, isso tem que ser combatido, declarado como um grupo terrorista. O que é que o senhor possa falar a respeito disso? Olha, eu entendo o nosso ex-governador Camilo dizer o seguinte: tudo que puder ser feito para enfrentar as facções deve ser feito. Mas eu sou advogado, diz Camilo é agrônomo, e eu entendo o seguinte: a lei brasileira, ela tem uma lei antiterrorismo, é a lei 13.260. Essa lei, ela diz que no artigo 11, que o crime de terrorismo, só quem pode investigar é a Polícia Civil. E o crime de terrorismo, só quem pode julgar e processar é a Justiça Federal. O que é que isso significa? Significa que se eu disser que é o crime da facção, é terrorismo na lei, só quem vai poder investigar é a Polícia Federal. Então, parece que nós vamos agir com mais força, mas não. Então, nós temos que aproveitar o sentimento e dizer, tudo que a gente puder fazer para enfrentar as facções, nós devemos fazer, mas nós já fizemos. O que nós precisamos agora é implementar a lei antifacção. É por isso que no Congresso, por unanimidade, olha, não é uma coisa tão fácil. Alguém que é da direita, alguém que é do centro, alguém da esquerda, todos votaram para que as facções fossem tratadas como organizações criminosas que buscam dominar um território. Por que é que não votou para ser terrorismo? Porque tinha esse artigo de outra lei, que ia enfraquecer, porque a Polícia Civil não ia poder mais investigar, porque é assim que está na lei brasileira. Então nós precisamos saber separar. A organização criminosa pratica terror? Pratica. Mas nós precisamos enfrentá-la com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. O crime outro, terrorismo, que é o crime político de terrorismo, que é o que tem na Irlanda, que é o que teve na Europa, esse sim é tratado só pela Polícia Federal. Então, o terrorismo ou o terror praticado pelas facções, nós devemos tratar com a lei antifacção. E o terrorismo político, que não é o que a facção realiza, é tratado pela lei antiterrorismo no Brasil. É assim que eu penso que nós devíamos tratar, porque trata com mais rigor. Por exemplo, se você olhar o crime do antiterror no Brasil, a lei antifacção, a pena é maior. Nós aprovamos uma lei contra as facções que o crime é de 40 a 80 anos de cadeia. Então a lei nós conquistamos. O que nós precisamos agora é que a Polícia Federal, as polícias civis, as polícias militares, o Ministério Público e o Poder Judiciário, nós possamos agir juntos para fazer essa lei valer e esse sujeito faccionado, e especialmente os chefes das facções, eles possam ser presos e ser mantidos presos. O Congresso nos ofereceu a lei, agora nós vamos garantir que a lei vá para a prática. Perfeito. Agora 12h57, você acompanha aqui no Shalom News FM, na 91.7, também pela 103 de Pacajus e também no canal do YouTube, a entrevista com o governador Eumano de Freitas nesta terça-feira, aqui na nossa programação. Governador, agora mudando de assunto, na sua gestão, a tecnologia e a educação, elas andam lado a lado, né? O senhor tem investido nesse quesito para melhorar os indicadores da educação no Estado. O Ceará superou a meta nacional e se mantém como o único Estado brasileiro a alcançar 85% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa, né, em 2024. E recentemente o governo do Estado também entregou mais de 1.150 novos computadores para modernizar os 115 polos da Universidade Aberta do Brasil. Participou, acho que foi semana passada, se não me engano, né? Foi atrasado. Foi implantados em 113 cidades aqui do Estado. O que explica essa positividade, esse trabalho, né, nos indicadores da educação e na visão do governador, o que ainda pode melhorar? Isso significa, primeiro, que o Ceará teve uma decisão política que eu considero muito acertada, é transformar a educação na sua absoluta prioridade. O Estado do Ceará não tinha nenhuma escola de tempo integral quando então o governador Cid assumiu o governo. Nós começamos com o governador Cid a fazer escola de tempo integral
O governador Camilo acelerou e eu estou fazendo o maior crescimento da escola de tempo integral da história do Ceará. E eu quero terminar esse governo com 100% dos jovens em escola de tempo integral. Nós estamos distribuindo mais de 300 mil tablets com chip e conectividade. São 150 milhões para entregar um tablet para cada estudante da escola do Estado. E essas escolas que eu estou falando são escolas com 2 laboratórios de informática, laboratório de química, laboratório de física, laboratório de biologia, com biblioteca, com auditório, com quadra coberta e com valorização dos professores. Nós estamos fazendo o melhor plano de cargos e carreira de professor da história do Brasil. Rodrigo, eu sou filho de uma professora do Estado. A minha mãe, a vida inteira, ganhou um salário mínimo como professora do Estado. Hoje eu posso dizer, como governador do Ceará, que o filho dessa professora pode dizer que um professor concursado do Estado do Ceará, a média salarial é acima de R$11 mil. A média hoje dos nossos professores do Estado. A diferença é muito grande. O que é que isso fez acontecer? Nós atraímos para a escola pública do Estado os melhores professores. Eu tenho mais de 600 professores com doutorado na rede estadual, mais de 3 mil professores com mestrado, mais de 7 mil professores com especialização. Então, é infraestrutura, bons professores, com um bom plano de cargos e carreiras. As pessoas precisam, uma informação que eu considero muito importante, um professor do Ceará, que passe no concurso, que ele faça mestrado, que ele faça doutorado, ele pode se aposentar como professor do Estado com um salário acima de R$18 mil. Isso significa a valorização real do professor. E por isso nós estamos tendo os resultados. Nós temos o 3º melhor resultado do ensino médio do Brasil e o melhor resultado do ensino fundamental. O Brasil hoje, quando a criança chega no 2º ano, 59% aprenderam a ler e escrever. No Ceará, 2 anos seguidos, 85%. 20 municípios do Ceará já são 100%. Eram 9, já pulou para 20. E eu estabeleci com a Secretaria de Educação uma meta para o Ceará chegar em 2030. O Brasil quer chegar em 80% das crianças aprendendo a ler e escrever em 2030. O Ceará já está em 85%. Então nós não podemos nos acomodar. Qual é a nossa meta? Chegar em 100% em 2030. Todas as crianças do Ceará, quando chegarem no 2º ano, saberem ler e escrever. É essa a nossa meta para a gente continuar avançando, porque quando a criança não aprende a ler e escrever no 2º ano, o que é que acontece? Ela chega no 3º, ela pega o livro, ela não consegue ler. Ela pega uma prova, ela não consegue ler. Se ela não lê, ela não consegue fazer a prova. Ela começa a não confiar nela mesma. Ela começa a não entender as matérias, ela começa a se interessar, ela começa a se achar incapaz. Quando a criança aprende a ler no 2º ano, ela vai para o 3º, ela consegue entender a matéria, ela consegue ler o texto, ela consegue ler a prova. Então a vida escolar dela melhora muito. E é por isso que nós continuamos a investir de maneira muito forte na educação. Essas escolas que nós estamos falando, são 138, é 1,6 bilhão para construir as 138 escolas. Porque quem está nos ouvindo, se você um dia tiver a oportunidade assim, onde é que tem uma escola nova que o governador está fazendo? Entre nessa escola e você vai ver que a escola que nós estamos entregando é o mesmo padrão da melhor escola privada que tiver na região. Eu não tenho nenhum medo de afirmar isso, porque nós queremos que os nossos alunos tenham a melhor escola. E é o que nós estamos entregando para o nosso povo, graças a Deus. Perfeito. Governador, agora a respeito sobre o ITA, né? O ITA agora vai ter um campus aqui em Fortaleza, né? Ali na base aérea. Como é que está o andamento das obras? Já está na finalização? Como é que está o procedimento lá do ITA? Primeiro, um agradecimento muito especial ao presidente Lula e ao ministro Camilo. Sem eles, nós não conseguiríamos ter o ITA no Ceará. É a primeira vez que o ITA sai de São Paulo, para a gente saber da importância disso. Hoje, o mundo compra, o avião mais comprado no mundo, executivo, é produzido pela Embraer. Esse avião foi desenvolvido pelos profissionais do ITA. É essa escola de pesquisa e de universidade que está vindo para o Ceará. Ela já está terminada a primeira etapa, onde era a base aérea de Fortaleza, está concluída. Os primeiros alunos já estão em São José dos Campos, já estão fazendo o 2º ano do ITA em São José dos Campos. E agora, em janeiro de 27, eles vão vir fazer o 3º, 4º e 5º ano em Fortaleza. E daí em diante, todo ano, chega aluno para o ITA do Ceará. São 3 turmas. As 2 primeiras turmas é Engenharia de Energia Renovável, que tem tudo a ver com o Ceará, de energia solar, de energia eólica, que nós estamos trabalhando para ter o hidrogênio verde. Então, nós estamos trabalhando com um data center.
A segunda turma é engenharia de sistemas. Nós que estamos aqui produzindo, fazendo o maior data center da América Latina, o maior investimento da história do Ceará e o maior investimento do Brasil do último período. 200 bilhões de reais é esse data center, que evidentemente vai criar uma ambiência. É em São Gonçalo, né? É em São Gonçalo, na zona de processamento e exportação, no Porto do Pecém. É evidente não criar uma ambiência que vai precisar de muito jovem, com entendimento na área de computação, de sistemas, e o ITA está vindo para essa área. E a terceira área é a área de ciência de bioengenharia, que, portanto, que aqui no Ceará nós temos uma Fiocruz no Eusébio. Então, nós vamos integrar isso tudo e nós estamos apostando, portanto, em uma economia do conhecimento. Por isso a importância da escola de tempo integral, por isso a ampliação do ensino superior no estado do Ceará. Então, o ITA para nós é motivo de muito orgulho, porque ele vai poder mudar a economia, ajudar a mudar a economia do Ceará. Aqui mesmo, em Horizonte, nós acabamos de estar inaugurando um polo automotivo. Estamos já produzindo 5 mil veículos. Semana que vem anunciamos uma nova marca que vai produzir veículo aqui no Ceará. Projeto para 50 mil veículos por ano. Hoje, quando você entra num carro, tem lá uma telinha, ali está cheio de programa de computador. E o ITA é engenharia de sistemas. Então nós temos tudo para integrar. No ITA, que vai ter um laboratório, que a empresa do polo automotivo tem a obrigação de investir milhões em pesquisa. A gente com o ITA, com a Federal, com a UES, com o IFCE, nós reunimos a inteligência do Ceará para desenvolver programas, para depois embarcar nesses veículos que vão ser produzidos no estado do Ceará. Então vai se abrindo várias dinâmicas para trazer melhores empregos para o povo cearense. Então o ITA é uma conquista, não é para um governo, é uma conquista para a história do Ceará. Daqui a 15, 10, 20, 30 anos, nós vamos dizer como valeu a pena ter um ITA no Ceará. Tal empresa surgiu pelo ITA, outra empresa, outro negócio surgiu pelo ITA, porque nós vamos reunir o que há de melhor da inteligência desse país. É, não é menos que o ITA, o estado do Ceará é o estado que mais aprova, né? A respeito 40% dos alunos aprovados do ITA ou são do Ceará ou estudaram em escolas cearenses. Eu até brinco dizendo que os outros estados estavam querendo fazer uma regra de cota ao contrário. O Ceará não pode pegar mais do que 50% das vagas do ITA, porque cearense é danado, estudioso e cearense agarra as oportunidades que tem na vida. Isso nos enche de orgulho. É verdade. Aí agora, governador, emendando esse assunto que você falou da tecnologia, né, do polo automotivo em Horizonte, né, o Ceará deve receber a fábrica de montadora chinesa de carros elétricos a partir deste ano, né? A montadora chinesa MG Moto, que confirmou que está em negociações avançadas para iniciar a montagem de automóveis no país até o fim deste ano, né? A operação deve ser instalada em Horizonte, né? Está sendo instalada. E aí, com essa chegada desses investimentos, governador, como é que pode contribuir para a geração de empregos diretos e indiretos na região metropolitana? Se o senhor ainda pensa em outro mandato futuramente, se o senhor for se candidatar a ter mais um polo na região metropolitana, então mesmo no interior do estado, em uma região mais específica, o que é que o senhor pensa nisso? Rodrigo, sobre polo automotivo, nós temos esse polo automotivo porque brigamos na reforma tributária para manter um incentivo fiscal que tinha na planta de Horizonte. Então, além do nosso esforço, isso é resultado de uma ação política que fizemos de preservar esse incentivo fiscal. Então, a indústria automobilística está indo para onde tem um incentivo. No Ceará, o único local que tem esse incentivo é a planta de Horizonte. Então, o que nós vamos buscar fazer é ampliar, e por isso eu estou desapropriando áreas maiores, ali onde tem a planta de Horizonte, para atrair mais empresas. O governo do presidente Lula lançou um programa chamado Mover. Esse programa é para incentivar a indústria automobilística do Brasil. Então, nós queremos que os carros, em vez de ser produzidos lá fora, eles sejam produzidos no Brasil. E os componentes do carro, porque por enquanto nós estamos montando o carro, mas nós queremos que as peças sejam também produzidas no Brasil. Há um percentual que a empresa tem que se comprometer em que seja produzida aqui no Brasil. Então nós queremos agora atrair, além de mais marcas para a produção de veículos no Ceará, nós queremos atrair para que as empresas que produzem as peças desse carro também se instalem em Horizonte ou em alguma outra cidade do Ceará. Então nós estamos atrás de negociação com fábrica de baterias, nós estamos em negociação com fábrica de produção de vidros, para poder colocar no veículo. Nós estamos negociando a parte de aço, para oferecimento de placa de aço laminada, ou bobina laminada, para a produção dessa parte de ferragem do carro. Então, há todo um caminho a ser feito. Isso tudo é emprego que nós podemos gerar de oportunidade para o povo cearense. Como fizemos com o polo calçadista do Ceará. O Ceará hoje é o estado que mais produz calçados do Brasil, para o mercado interno e para a exportação. Só nesses 3 anos, Rodrigo, nós
criamos o saldo positivo de emprego do Ceará é de mais de 180 mil empregos. Nós temos 3 anos e pouco, o período que o Estado do Ceará mais criou emprego na sua história, é nesses 3 anos e pouco. Estou eu e o Cid, esses 2 governadores, disputando uma boa disputa, aquele que mais gerou emprego na história do Ceará. E eu tenho muito orgulho, porque eu sou um governador que dou sequência a um projeto que foi iniciado pelo Cid, Camilo continuou fazendo o trabalho, e nós estamos agora nessa busca de dar um salto ainda maior, para que a gente tenha mais emprego e emprego de melhores salários, o que é muito importante para o nosso povo. Ter um emprego de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil reais, que isso melhora a renda da população cearense e aí melhora tudo. Perfeito. Agora 1h08 agora, aqui na programação da Shalom FM, você acompanha a entrevista com o governador Eumano de Freitas, também com imagens no nosso canal no YouTube, Rádio Shalom Oficial. Governador, agora falando sobre saúde, um dos desafios da sua gestão era resolver a questão da fila de cirurgias eletivas, né? Que registrava até pouco tempo 60 mil. Olhei semana passada, deu uma queda para 58. A Jade Romero Vice veio aqui recentemente, né? Estava 60 mil aí. Mas só que o programa estadual de redução de filas, né, que o senhor teve essa criação em abril de 2023, né, com o objetivo de reduzir esse tempo de espera, neste ano alcançou a marca de 500 mil cirurgias eletivas. Como reduzir ainda mais essa fila? É esse procedimento que está sendo feito agora ou pode ser feito? Como é que está sendo a conversa com a pasta da saúde? Bom, primeiro dizer que aquela fila que tinha quando eu assumi de 61 mil pessoas, aquela fila praticamente não existe mais. Nós estamos falando de 50 mil pessoas e que as pessoas viram que a cirurgia está acontecendo e mais gente está procurando. Porque quando a coisa começa a funcionar de verdade, as pessoas que não tinham nem expectativa de fazer a cirurgia, agora elas vêm procurar para fazer a cirurgia. Veja, o Ceará fazia 90 mil cirurgias por ano. O Ceará agora faz 160 mil cirurgias por ano. E aqui, Rodrigo, não é um número solto, não. Aqui tem o nome da pessoa, aqui tem a cirurgia que ela fez, que dia que ela fez, em que hospital ela fez e qual foi a cirurgia que foi feita. Tem a relação dos 165 mil cearenses que tiveram a sua fila feita ano passado. Os 500 mil é nos 3 anos. O que é que nós estamos fazendo no Ceará? O Ceará não tinha um hospital no interior, nenhum, de alta complexidade. Aí o Cid fez um lá no Cariri, e fez um em Sobral, e fez o de Quixeramobim. O Camilo concluiu o último detalhe que tinha em Quixeramobim, e fez o do Vale do Jaguaribe. Eu coloquei para funcionar o do Quixeramobim, mais plenamente, o do Vale do Jaguaribe praticamente 100%, e estadualizei um hospital de Itapipoca, que já está funcionando. Ajudei no hospital de Acaraú, que está fazendo cirurgia e já está funcionando. E entreguei o Hospital Universitário de Fortaleza com 800 leitos. Ajudamos o prefeito Evandro a reabrir a Santa Casa de Fortaleza, que estava com 5 leitos. Agora tem 250 leitos. Todos esses equipamentos estão operando para o povo cearense. Só que nós temos que fazer mais, porque a demanda é muito grande. Então eu estou fazendo o Hospital de Crateús, que está quase concluído. Estou fazendo o Hospital de Iguatu, e estou fazendo o Hospital de Baturité. O Hospital de Iguatu é 320 milhões. O Hospital de Baturité é 255 milhões. O Hospital de Crateús, que já existiu o equipamento, nós estamos reformando e ampliando, é 80 milhões. O Hospital Universitário, Rodrigo, para ele funcionar, e ele já está funcionando 100%, é 800 milhões de reais todo ano para ele funcionar. Portanto, é de fato um investimento muito importante para salvar a vida do povo cearense. Então, nós estamos ampliando a nossa rede. Então, um estado que sai de 90 mil cirurgias por ano para 160 mil, e mesmo assim tem 50 mil, dá para ter ideia do tamanho de cirurgia represada que nós tínhamos. Então, eu vi numa cidade do interior que eu cresci, vendo o meu povo colocando gente numa rede para carregar para a cidade. Tratamento do câncer só tinha em Fortaleza. E eu disse que ia colocar no interior. Tratamento do câncer hoje tem em Barbalha, tem em Brejo Santo, tem em Limoeiro do Norte, tem em Quixeramobim e tem em Crateús. E daqui a pouco nós vamos colocar em Itapipoca. Portanto, tinha um, que era o de Barbalha, que já existia, nós estamos aumentando em mais 5, passa a ser 6. Então, nós passamos a ter aí 15 mil pessoas que eram todas atendidas na capital e agora são atendidas no interior, mais próximo da sua casa. Então, eu fico entendendo de que nós temos que continuar para ampliar essa rede pública de saúde, porque mais de 80% do povo cearense não tem como pagar o médico, não tem como pagar a cirurgia, precisa do sistema público de saúde. E o que eu estou fazendo é ampliando essa rede de saúde
para que a gente possa atender essa população e, de preferência, atendida perto da sua cidade, da sua região. Por quê? Porque quando a pessoa tem um infarto, ela pode viver ou morrer se ela for atendida com rapidez ou não. Eu tive um tio, Rodrigo, policial militar. Ele levou um tiro em Barbalha, na década de 80, final da década de 70. E ele perdeu a vida porque ele foi colocado numa ambulância para chegar em Fortaleza. Quando ele chegou em Quixadá, ele faleceu. Por que ele faleceu? Porque não tinha o hospital do Cariri, não tinha o hospital de Quixeramobim, não tinha o hospital de Limoeiro. Se naquela época tivesse esses hospitais, meu tio tinha sido atendido perto e ele teria provavelmente sobrevivido. Então é isso que nós estamos falando, hospital perto das pessoas é a maior chance de salvar a vida. E para minha alegria, daqui a uns dias, com o prefeito Evandro, nós tínhamos um hospital no Conjunto Ceará fechado, ele tinha 66 leitos e ele foi fechado no Conjunto Ceará. Eu estava hoje entregando a escola do Estado em tempo integral no Conjunto Ceará. Volto daqui uns dias com o prefeito Evandro para entregar um novo hospital Nossa Senhora da Conceição. Não com 66 leitos, com 144 leitos e com centro de imagens, para atender o povo do Conjunto Ceará e da região. Em Caucaia, está lá o Hospital Maternidade sendo feito para o povo da Caucaia. Em Quixadá, o novo hospital em Quixadá. Dia 30 ou dia 1º, eu vou a Campos Sales entregar o novo hospital para o povo de Campos Sales. E assim é no estado inteiro. Melhoria dos hospitais municipais, só para os municípios. O estado do Ceará, o nosso governo manda para os municípios 500 milhões de reais todo ano para ajudar a financiar o serviço dos hospitais em cada município. Portanto, é um investimento que considero muito importante para esse serviço de saúde ir crescendo e atender melhor o povo cearense. Perfeito. O nosso tempo aqui está corrido. Governador, agora para falar a respeito sobre os programas sociais, na última semana, o senhor participou do Festival Ceará Sem Fome, né? O governo que promoveu esse festival, iniciativa que integra o calendário oficial do programa, né? Uma política permanente. Quanto esse programa, governador, foi fundamental e para as pessoas mais vulneráveis aqui do Estado, e se a possibilidade de expandir ainda mais o programa? Bom, primeiro eu quero dizer que eu tenho muito orgulho, eu quero agradecer demais a primeira-dama, Lia, dar um abraço, porque ela tem muito envolvimento com esse programa e tem muito a ver, assim, os resultados alcançados pela maneira que ela atua para poder as coisas acontecerem de verdade na ponta. Nós estamos falando de 1.300 cozinhas, não são cozinhas do governo, eu queria destacar isso, Rodrigo, são cozinhas da sociedade. Muitas vezes é um grupo da igreja, outras vezes é um grupo de uma associação, que na pandemia fizeram campanhas de solidariedade, fazendo comida para as pessoas que não tinham. E nós apenas estamos ajudando e fortalecendo essas pessoas. Mil refeições ao povo cearense que não tem como comprar o seu almoço. Sim. E 40 mil famílias têm um cartão de R$300. Quem tem um cartão não pode receber o almoço, ela tem um cartão para comprar a comida. E nós demos esse apoio de alimentação, mas o passo mais importante, na minha opinião, foi o passo seguinte que foi dado. É nós batermos na porta dessas famílias e ajudá-las a aprender uma profissão para colocá-las no mercado de trabalho. Nós estamos falando de mais de 15 mil pessoas que já estão no mercado de trabalho, que recebiam uma quentinha e agora não estão indo mais na casa pegar uma quentinha. Elas estão saindo de casa, 15 mil pessoas estão saindo de casa para ir para o trabalho e comprar comida com o dinheiro do seu trabalho, porque elas foram colocadas no mercado de trabalho. E 2.600 pessoas nós ajudamos a colocar um pequeno negócio. Como? Uma parceria com o Sebrae. Essa pessoa foi preparada, ela foi feito um plano de negócio para ela, com ela, e ela agora tem acesso ao Ceará Cred, e ela está colocando o seu pequeno negócio, para ela também não precisar da quentinha e nem precisar do cartão Ceará Sem Fome. Então nós estamos ajudando as pessoas, dando o alimento que elas precisam para sobreviver, mas nós estamos ajudando essas pessoas a trabalhar e ter um emprego para ela poder viver com a dignidade do seu trabalho. E é isso que me orgulha no Ceará Sem Fome. Solidariedade a quem precisa de maneira imediata com a comida, mas a ajuda mais forte, mais intensa, que é tirá-la da situação de pobreza e de precisar ir na casa de alguém pegar uma comida e ela poder ir trabalhar e não precisar mais pegar aquela comida, ela poder comprar sua comida com o seu trabalho ou do seu pequeno negócio ou porque ela arrumou um emprego que nós ajudamos.
Então é isso que nos orgulha e é esse o programa Ceará Sem Fome. São mais de 500 milhões de reais investidos para ajudar o povo pobre do Ceará, e eu tenho muito orgulho de dizer que nesses 3 anos nós reduzimos em 35% a extrema pobreza do estado do Ceará. É muita gente que estava na extrema pobreza e agora não está mais. Isso realmente me dá orgulho e me dá muita alegria, porque eu acho que isso é, de fato, amor ao próximo. Perfeito. Agora, governador, para falar a respeito sobre a infraestrutura aqui, a mobilidade urbana, o governo do Ceará lançou o edital recente da construção de 3 novas estações da linha leste aqui do metrô, de Fortaleza. Como é que anda o andamento aqui, o governador, dessa linha leste? A previsão para ficar pronta? Rodrigo, enfim, primeiro, dizer que a empresa, enfim, resolveu, agora nós conseguimos ter um acordo com ela para ela resolver avançar nas obras. Certo. Tem um cronograma, a previsão é que até 28 a obra do metrô vai seguir. Agora, as estações, algumas, esse ano nós já liberamos algumas delas. Agora, isso é o que está programado com a empresa, tem um cronograma agora feito com a empresa, inclusive ela trocou empresa dentro, é um consórcio, é um conjunto de empresas. Sim. Uma delas foi trocada para poder ter mais expertise na realização, que estava tendo dificuldade no andamento da obra. Agora a obra tem andado de maneira mais, eu diria, mais condizente com o que é o investimento. É aquela que tem dinheiro no caixa, tem recurso no caixa e a empresa não conseguia avançar, e agora ela está avançando. Da mesma maneira, é só você olhar a diferença. É o mesmo governo. Se você olhar o metrô da linha leste e você olha a obra do VLT, do aeroporto para o Castelão, você vai ver a diferença. O governo é o mesmo, o governador é o Emano, só que uma você vê a rapidez, provavelmente em junho do ano que vem, está concluída praticamente 5 quilômetros, vão estar concluídos do aeroporto até o Castelão. Então, a nossa previsão é que agora, até o final desse ano, nós já liberamos parte daquilo que estava interditado e vai continuar avançando, mas a obra toda da linha leste do metrô, ela é prazo até 2028. Perfeito. Para a gente encerrar, o governador católico, né, governador, o senhor? Graças a Deus. Qual o santo de devoção do senhor? Santo de devoção, São Francisco. São Francisco, né? E Nossa Senhora de Fátima. Perfeito. Recentemente tivemos a inauguração, né, da imagem da Minha Benigna lá no Cariri. Sim. Até o nosso querido deputado Walter Cavalcante está aqui, que é um religioso também, aqui na obra Shalom. Qual a importância do turismo religioso para essa região? Como pode contribuir para o estado do Ceará? A religiosidade aqui no estado do Ceará com o turismo. Rodrigo, primeiro, eu tenho uma opinião muito clara sobre esse tema. Quando o turismo é religioso, é primeiro destacar que primeiro a fé, depois o turismo. Então, quando nós estamos fazendo imagens, como a de Nossa Senhora de Fátima no Crato, a de Nossa Senhora em Jucás, ou a imagem de Santo Antônio em Caridade, ou vamos fazer Nossa Senhora de Santana em Iguatu, a imagem de Nosso Senhor do Bonfim em Có, é porque são locais que o nosso povo demonstrou que ali tem um fervor e elegeu aqueles locais como locais diferenciados da fé do nosso povo. Quando nós reformamos o Memorial Padre Cícero em Juazeiro e entregamos com a Prefeitura de Juazeiro, estou falando isso que o prefeito não é aliado, é de outro grupo político, mas nós nos juntamos para fazer as coisas acontecerem. Por que eu estou dizendo isso? Que primeiro, a minha primeira preocupação, eu já disse aos bispos do Ceará, eu não faço uma imagem grande, eu não faço apoio nas regiões sem a autorização do bispo da diocese. Eu respeito a autoridade religiosa, porque é assim que deve ser. Quando vou fazer a história de Nossa Senhora de Santana, eu reuni com o bispo de Iguatu. Quando nós vamos fazer a imagem do Jesus Misericordioso, lá na Serra da Ibiapaba, eu reuni com o bispo da Serra da Ibiapaba, porque primeiro é a fé do povo, e a autoridade da religiosidade da fé do povo não é o governador, é o bispo da diocese. Então eu disse claramente do Dom Márcio, que eu estava em Baturité, eu com muita liga na minha terra, que agora é uma diocese, de que eu tenho reverência, respeito à autoridade religiosa daquela diocese. E é assim que eu tenho feito. Então, primeiro, nós temos que garantir que esta fé seja protegida e respeitar a autoridade religiosa do bispo, do padre, da paróquia, para então nós entendermos que devemos também apoiar as iniciativas que temos na medida que se coloca a perspectiva do turismo religioso. Então, assim, por isso nós fizemos a estrada da Minha Benigna, por isso nós vamos fazer intervenções para melhorar a condição da pessoa que é religiosa, que vai para aquele evento, ou continua indo durante o ano inteiro, como é em São Francisco de Canindé, como é o caso de Canindé de São Francisco, como vai ser o caso da Minha Benigna, já é em grande parte, como é em Juazeiro,
nós ajudarmos, porque as pessoas estão indo pela fé. Então, o turismo é consequência dessa fé. É só para a gente não colocar o comércio do turismo na frente. Ter a clareza de que primeiro é a fé do povo, respeito à autoridade religiosa e apoiar estruturalmente para que essa vocação que tem naquela região e naquela cidade aconteça da melhor forma possível. Afinal, a pessoa vem de outro estado, vem de outra cidade, vai participar de uma procissão. É razoável que ela tenha um máximo de conforto para aquele momento de fé que ela quer exercitar. Então, eu penso que é assim que nós devemos tratar. Isso é importante para a economia. Juazeiro é o que é grande parte pela fé do povo de Juazeiro, mas é isso. Não pode ser primeiro o turismo. Primeiro a fé do povo. E a consequência é ter o turismo e a economia. Para que a gente assim possa ter preservado de maneira muito forte. Eu tive de maneira muito tocada, eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. Eu sei o que senti e vi o fervor do povo do Crato na imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu vi o que eram os olhares do nosso povo no memorial de Padre Cícero em Juazeiro, quando nós estávamos devolvendo. Eu vi o fervor do povo na imagem de Nossa Senhora Benigna. Então, é esse fervor que tem que ser absolutamente conservado, respeitado, e essas ações, elas têm que ser feitas em respeito a essa fé do nosso povo. Então, eu tenho muita tranquilidade de saber que sou a autoridade política do Estado como governador, mas que existe uma autoridade religiosa que deve com ela ter muito diálogo, muita conversa. Eu fico muito feliz, eu tenho reuniões, já tive mais de uma, com todos os bispos do Ceará, para ouvi-los, para conversar com eles, para ouvir críticas, para ouvir sugestões. E eu posso dizer que eu tenho muita tranquilidade e orgulho de dizer que eu tenho uma relação, eu considero muito boa com os bispos. E quero dizer que se tem uma coisa boa para um governador, é reunir com os bispos, porque o que eu escutei de conselhos, talvez dos melhores conselhos que eu pude ter tido como governador, foi reunir com os bispos do Ceará e ouvi-los, das mais variadas reflexões e pensamentos. E eu fico muito grato de poder ter essa relação tão positiva com os bispos do estado do Ceará. Perfeito. Tem vários assuntos, governador, para a gente tratar, mas pelo nosso tempo não vai dar tempo. Mas eu quero agradecer aqui a presença do senhor, aqui nos estúdios da Shalom FM. Se o senhor quiser deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, também para a população aqui do estado do Ceará, pode ficar à vontade. Rodrigo, eu queria dizer uma coisa que eu considero que vai ser muito bom. Quando a gente vai ter o Aleluia, a gente, ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter com certeza concluída a obra do VLT, do Castelão, do aeroporto para o Castelão. E eu tomei a decisão que nós teríamos 2 estações. Uma estação lá no Castelão, mas teria uma estação ali no céu. E imaginar, você vai poder sair lá da Caucaia, do Maracanaú, da Parangaba, você vai pegar o metrô e vai descer numa estação em frente ao céu para participar do Aleluia e de outros eventos que lá vão acontecer. Eu sei da ampliação que aconteceu, nós ajudamos para poder a ampliação daquele espaço acontecer, da mesma maneira que eu tenho uma convicção que o Estado é laico e o povo brasileiro e cearense é cristão e de muita fé. Então nós temos que ajudar os eventos religiosos. Por isso que como governador eu aumentei o recurso para a realização do Aleluia, que eu tive o prazer de ir lá e ver uma juventude louvando, cheio de fé, de alegria. E eu fiquei muito feliz no dia que eu estava dando a ordem de serviço. Para nós fazermos aquele VLT, estava lá o padre para a gente poder ali celebrar, agradecer a Deus. E eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque quando eu fui para o Aleluia, se tinha uma questão que às vezes incomodava, é o engarrafamento. E você saber que milhares de pessoas vão poder pegar o metrô de várias partes da cidade e chegar no Shalom, chegar no Aleluia, indo de metrô, vai ser motivo para mim de muita alegria. Então, isso, do ano que vem, com certeza já poderá ser assim. Mas eu queria, ao final, agradecer muito aqueles e aquelas que fazem o Shalom. Porque se tem uma coisa que eu tenho muito agradecimento a Deus, é a religiosidade que o povo cearense tem. O povo que sofre, mas que não perde a fé, que acredita. E muitas vezes é a fé do nosso povo que segura ele em pé, que faz ele acreditar e nunca desistir. E são os missionários. Vou dar aqui um abraço a Jéssica, eu acabei de conhecer, uma mineira que é missionária, que está aqui, responsável pela evangelização, e dizer que eu sou muito grato a todos aqueles e aquelas que dedicam a sua vida para evangelizar o nosso povo. Muito obrigado a todos que fazem o Shalom do Ceará, do Brasil e no mundo. E parabéns a você que está aqui também fazendo um trabalho de evangelização através de um programa de rádio. Parabéns, um abraço, que Deus abençoe a todos. Me permito pedir que Nossa Senhora possa interceder na vida de cada um e cada uma no nosso amado Ceará. Um grande abraço a todas as famílias cearenses. Obrigado, governador Elmano, pela presença, pela entrevista aqui concedida à Shalom FM.
Você continua na nossa programação. Na sequência agora o programa Tempo de Viver com Kelvin Marques. Fica com a gente, conosco aqui na Shalom FM. Shalom FM.